pessoal, a partir de hoje eu vou começar uma nova série analisando empresas do mesmo segmento, mostrando a vocês quais são os principais indicadores e também as suas fragilidades, as suas limitações. Bom, eu estou trazendo para vocês o primeiro segmento, que é o segmento de petróleo e gás. Eu trouxe aqui 5 empresas, todas elas ações ordinárias. Enat, UGPA, PRIO, Petro, CSAN. A primeira informação que eu tenho para vocês é que nós estamos usando dados correntes dessas 5 empresas. Primeiro grupo que eu estou analisando é os grupos de fundamentos, mas somente em um retrato. É a primeira limitação. Estou olhando só para o momento e não para um filme da empresa. Nós temos margem EBITDA, margem líquida, retorno sobre o patrimônio líquido, ou também chamado retorno sobre o equity, retorno sobre o capital investido, também chamado de ROIC ou ROIC, e por fim, um indicador de endividamento, que é dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então nós temos 2 margens, 2 rentabilidades e 1 de endividamento. Nesse grupo, nós vamos indicar qual é a melhor performance entre as 5 empresas. Vamos lá. Margem EBITDA, que é a margem do lucro operacional antes dos juros e impostos. É um dos indicadores que eu gosto muito. Por quê? Porque ele indica quanto que a empresa gera de margem para cada real que ela vende da sua atividade fim, daquilo que ela nasceu para fazer. Então, veja bem, CSAN apresenta uma margem de 17,98%, Petro 18,24%, PRIO 49,51%, UGPA 2,18% e Enat 33,74%. Qual é a melhor performance entre as 5? PetroRio. Próximo indicador, margem líquida. A margem líquida é a margem que indica a eficiência em todos os gastos, tanto operacionais como também não operacionais, ou seja, os gastos financeiros da empresa. Vamos analisar o desempenho? CSAN 6,31%, ou seja, para cada R$1 que ela vendeu, tem uma margem líquida, última linha do resultado, de 6,31%. Petro 2,61%, PetroRio 23,78%, UGPA 1,10% e Enat 24,77%. Então, qual o melhor desempenho? Neste indicador, a Enat. Ela está indicando que para cada R$1 que ela vende, ela tem como última linha do resultado em margem 24,77%. Os outros cerca de 76% ficaram nos seus gastos operacionais e financeiros daquele período divulgado. Próximo indicador, indicadores de rentabilidade. O primeiro deles, retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno produzido para o acionista, para o proprietário da empresa. A cada R$1 que ele investe na empresa, quanto que a empresa dá de retorno para ele, de rentabilidade? CSAN 7,40%, Petro 2,28%, PetroRio 14,37%, UGPA 9,01% e Enat 11,78%. Qual o melhor desempenho? PetroRio teve o melhor desempenho para o acionista
em retorno, que é o que eu chamo também, e a literatura também chama, de rentabilidade geral da empresa. Para cada R$ 1 investido pelo proprietário, quanto que a empresa dá de volta para ele? Em todas as suas decisões, seja decisões de financiamento, de investimento ou de distribuição de dividendos. Próximo é o retorno sobre o capital investido. Aqui é o retorno produzido além do acionista, também o retorno produzido para os credores, que são os detentores de títulos de dívida da empresa. Então nós temos os CSAN 8,04%, Petro 6,17%, PetroRio 16,03%, o GPA 4,11% e Enat 9,01%. Melhor desempenho, PetroRio 16,03%. Então, para cada R$ 1 investido pelo credor e pelo acionista, a PetroRio teve o melhor desempenho, pois ela está devolvendo para os detentores de capital 16,03%. Por fim, neste grupo de indicadores, um indicador de endividamento, que eu trouxe dívida líquida sobre patrimônio líquido. O que é dívida líquida? A dívida líquida é a dívida bruta menos a soma do caixa mais aplicações financeiras de curto prazo. Essa dívida líquida dividido pelo PL dá o que nós chamamos de grau de endividamento ou nível de endividamento da empresa. Para cada R$ 1 investido pelo acionista, quanto que a empresa tem de dívida excluindo o caixa e equivalentes a caixa. As empresas apresentam o seguinte: CSAN 0,95. O que quer dizer isso? A dívida líquida corresponde a 95% do PL da empresa. Petro, a dívida corresponde a 1,06 vezes o PL dela. PetroRio, a dívida líquida corresponde a 54% do PL dela. O GPA, a dívida líquida corresponde a 1,16% do seu PL. E a Enat, a dívida líquida corresponde a menos 0,52% ou menos 52%. O que quer dizer esse 0,52%, que foi o melhor desempenho, ou seja, o menor endividamento? Quer dizer que a Enat, somando o caixa e equivalente a caixa, que são as aplicações financeiras de curto prazo, menos a dívida, quer dizer que a dívida bruta é menor do que o caixa e equivalente a caixa. Ou seja, somente o que ela tem em caixa e equivalente neste momento já supera a sua dívida total, os seus empréstimos, financiamentos e títulos de dívida. Por isso que ela tem o menor endividamento entre todas. Vejam que eu não posso ter um ranking. Qual foi a melhor entre as 5? Por que eu não posso ter um ranking? Porque em 5 indicadores, a PetroRio teve o melhor desempenho em 3. Mas em contrapartida, em outros 2 indicadores, o melhor desempenho é a Enat. E aí vai da sua escolha. Qual é a sua prioridade? Para a margem operacional? Para retorno para o patrimônio líquido? Retorno para o capital investido? Ou não? É para endividamento? Ou margem líquida? Bom, próximo grupo. O grupo de indicadores fundamentalistas. Eu trago 4 indicadores: preço-lucro, que é o preço negociado nesta data, dividido pelo lucro por ação, o último divulgado; dividendo yield, que é o dividendo por ação, dividido pelo preço; o preço sobre o VP, que é o
preço negociado hoje dividido pelo valor patrimonial por ação, que é o valor de book, valor de livro. E por fim, o preço sobre vendas, que é o preço dividido pela vendas por ação. Esses 4 indicadores. Bom, vamos pegar o desempenho do primeiro, preço-lucro, que é um indicador chamado de indicador de payback. Quantos anos, mantendo-se o lucro constante, em quantos anos a empresa retorna o seu investimento? CSAN, 49 vezes. Quer dizer o quê? O preço negociado nesse momento corresponde a 49 vezes o lucro produzido por ação. Se ela manter constante as duas variáveis, quer dizer que ela levará 49 anos para retornar o investimento do investidor. Petro, 41,66 vezes. PetroRio, 36,28 vezes. O GPA, 24,36 vezes. E Enat, 12,67 vezes. Entre as 5, qual é a empresa que tem o maior potencial de valoração por esse indicador único e exclusivo? A Enat. Por quê? Porque o tempo de retorno sobre o investimento dela, por esse indicador, corresponde a 12,67 anos. É o menor entre os 5. Ok? Em menos tempo, ela está devolvendo o dinheiro para o acionista, com todas as limitações que nós já falamos aqui, ok? Mantendo-se, por exemplo, essas variáveis constantes. Dividendo yield é o retorno do investimento em dividendos. Aqui muito utilizado quando você, por exemplo, vai analisar empresas que pagam bons dividendos. Esse indicador é um dos mais utilizados. O que eu tenho aqui? CSAN 1,68, Petro 1,06, PetroRio 0, o GPA 2,25 e Enat 6,93. Quer dizer o quê? Quem que paga mais dividendo para o investidor? A Enat, que tem o maior nível de retorno entre as 5, o maior nível de retorno em dividendos, cerca de 6,93% ao ano nos últimos 12 meses. Então, ela tem o melhor desempenho nesse indicador. Próximo indicador, preço sobre VP. Nós temos CSAN 3,63 vezes. Quer dizer o quê? Que o preço negociado é 3,63 vezes o valor patrimonial de livro contábil. Petro 0,95, PetroRio 5,21, o GPA 2,20 e Enat 1,49. Qual é o melhor desempenho aqui para ser observado? Aquele que te possibilita a melhor valorização futura. E isso está expresso com menor índice nesse indicador. Quem que tem o menor índice? A Petrobras, que tem esse índice de 0,95. Quer dizer o quê? Que o preço nesse momento da Petrobras, negociado na unidade de ação, corresponde a 95% do que está registrado nos demonstrativos financeiros dela no patrimônio líquido. Então, ela denota o maior potencial de valorização olhando único e exclusivo para este indicador. Preço sobre vendas. Quem que está melhor? Qual o melhor desempenho? Veja, CSAN 3,09, Petrobras 1,09, PetroRio 8,63, o GPA 0,27 e Enat
3,77. Qual é a análise? Eu olho para o menor valor ou para o maior? Então a análise aqui é a seguinte: qual é o retorno para o proprietário em vendas? Aquele que traz o menor traz a maior probabilidade de valorização. Quem que nós temos? A UGPA, que traz um preço sobre a receita por ação de 0,27. Então ela tem uma maior probabilidade ou maior expectativa de valoração do preço dela no mercado. Então, como conclusão desses 4 indicadores, qual é a empresa de melhor desempenho? Eu não posso afirmar também. Por quê? Porque nós temos variações dependendo da mudança do indicador. A Enat tem o melhor indicador em PL, dividendo yield, a UGPA em preço sobre vendas, sobre a receita, e a Petrobras em preço sobre valor patrimonial. Uai, Moisés, então como eu faço? Qual que eu escolho? Vai depender da sua estratégia. Se eu, por exemplo, quero empresas de investimento de valor, eu busco, por exemplo, PL baixo, certo? Em relação às outras, e busco o quê? Preço VP baixo. Se eu tenho estratégia de buscar empresas que pagam bem dividendos, eu vou buscar dividendo yield, aquele que paga maior. Então, depende da sua estratégia para você definir o indicador a ser observado, a ser analisado. Próximo grupo de análise é o grupo de crescimento. O que é o grupo de crescimento? É quando você está analisando empresas de alto crescimento. Que você, por exemplo, tem a estratégia de montar uma carteira de empresas de alto crescimento. Que, em geral, distribui pouco dividendo, mas tem um potencial de valoração maior do que as outras. Por quê? Porque tem um crescimento alto. Tanto nas suas receitas, como nos seus lucros, como nos seus dividendos. Ok? Vamos lá? E aí eu trago para vocês 3 indicadores. O PEG, que é o preço-lucro sobre crescimento. O CAGR da receita. O que é o CAGR da receita? É a taxa de crescimento anual composta. Nós já falamos isso em aulas que está no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal. É só ir lá que vocês vão entender como se calcula esta taxa. E nós temos também esta mesma taxa, que é a taxa de crescimento anual composta, só que dos lucros. Nessa aqui, a metodologia usada para crescimento, que é preço, lucro por ação, tá? Que vem do indicador fundamentalista, é o crescimento do lucro por ação de um período para o outro. Ou seja, pega-se de um ano anterior em relação ao ano antes. São 4 trimestres ou um ano em relação ao ano anterior. Essa foi a metodologia usada pelo site, tá? Status Invest. CSAN, ela tem um preço-lucro sobre o crescimento negativo de 0,76. A Petrobras de negativo 0,51. A PetroRio de negativo de 1,26. O GPA positivo de 0,18. E a Enat positivo de 0,28. Ora, como que eu analiso esses resultados? Primeiro, um resultado positivo quer dizer que o lucro por ação de um período para o outro teve uma variação positiva, enquanto que o dado negativo
O dado negativo é avaliado como que a variação do lucro por ação de um período para o outro, para o subsequente, foi negativa. Ou seja, a empresa obteve menos lucro por ação. Por isso que como nós falamos no início da aula, é uma limitação quando você pega só o retrato. Nós estamos pegando aqui o momento que nós estamos em quê? Em crise sanitária. As empresas estão tendo menos lucros do que períodos anteriores. Principalmente quando nós estamos falando de ano, período anual. Então fica aqui mais um lembrete da limitação de você olhar somente o retrato da empresa, naquele momento, que é o que a maioria dos sites na internet trazem para nós. Vai aqui a minha crítica a esse tipo de análise. Então, no primeiro indicador de crescimento, nós podemos dizer que a Enat teve um melhor desempenho. Por quê? Porque mostra que o lucro por ação teve uma variação positiva. Na taxa de crescimento das receitas, qual foi o melhor desempenho? CSAN 10,10% ao ano. Petrobras, menos 3,29% ao ano. PetroRio, 49,72% ao ano. O GPA, 1,43% ao ano. E Enat, 17,18% ao ano. Qual o melhor desempenho? Foi da PetroRio. E aqui vale uma observação. Essa taxa de crescimento anual composta da receita, assim como do lucro, é nos últimos 5 anos. Opa! Agora eu já não estou vendo só o retrato, eu estou vendo o filme da empresa em crescimento. Então veja que a PetroRio mostra um crescimento médio composto nos últimos 5 anos de 49,72% na sua receita ao ano. Fica aqui a observação. E no lucro? CSAN 0,61%. A Petrobras não divulgou, não tem isso mensurado no site. PetroRio 32,61%. O GPA menos 9,32% e Enat 2,03% ao ano nos últimos 5 anos. Qual o melhor desempenho no crescimento dos lucros? PetroRio. Então, em se tratando de análise de crescimento, por esses indicadores, nós podemos dizer que, em crescimento de receita e lucro, a PetroRio foi a de melhor desempenho. Mas, quando eu pego o indicador que traz o crescimento do lucro por ação no último ano em relação ao ano anterior, que não é nos últimos 5 anos, a Enat tem um melhor desempenho do que as outras. E aí, em crescimento, eu ficaria com o PetroRio, olhando nesses indicadores, até porque aqui eu estou vendo os últimos 5 anos, em média. Vai mais algumas informações, pessoal. Primeiro, não esqueçam das limitações de você olhar só no retrato e não olhar o filme da empresa. Segundo, quando você tem vários indicadores dentro de um segmento, vocês observaram que tem o quê? Variações entre as empresas. Quem é melhor no indicador pode não ser melhor no outro e aí por diante. Então, qual é a empresa que eu escolho? O que eu posso dizer para vocês é, primeiro, defina a sua estratégia. Eu estou montando uma carteira de empresas com crescimento? Eu estou montando uma carteira com fundamentos? Olha o primeiro grupo. Eu estou montando uma carteira com dividendos, que pagam dividendos?
eu olho dividendo yield, por exemplo. Entenderam? Esta é uma das saídas. É isso aí, pessoal. Gostaram da aula? Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo. E logo, logo eu venho com o próximo segmento. Um forte abraço e até mais.